Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai determinar quantos mols de um elemento tem em um mol da substância. Então, a gente vai relacionar o elemento com a substância. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando do gás carbônico. Uma molécula de gás carbônico, de CO2, de dióxido de carbono, tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, certo? Agora, se eu tiver 12 moléculas de gás carbônico, eu vou ter 12 átomos de carbono e 24 átomos de oxigênio. Eu posso substituir esse 12 por uma palavrinha, não posso? Eu posso falar aqui, ao invés de 12 moléculas de CO2, eu posso falar uma dúzia de moléculas de CO2. Aí eu vou ter uma dúzia de carbonos, então uma dúzia de átomos de carbono, e eu vou ter duas dúzias de átomos de oxigênio. Então, essa proporção 1 para 2, 1 para 2, ela sempre existe. Então, por exemplo, se eu falar em 1 mol de moléculas de CO2, eu vou ter 1 mol de carbono e 2 mols de oxigênio. Então, essa proporção aqui é também a proporção em mols. Eu posso falar que cada molécula de CO2 tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Ou, cada mol de CO2 tem 1 mol de carbono e 2 mols de oxigênio. Se eu quiser saber em número de átomos, 1 mol de carbono corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 2 mols são 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, certo? Cada mol são 6 vezes 10 a 23. São 2 mols, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Vamos fazer a mesma coisa com a glicose. Se eu tiver 1 mol de moléculas de glicose, C6H12O6. Em 1 mol de glicose, a gente tem, olha aqui as quantidades, tá? 6 mols de átomos de carbono, 12 mols de átomos de hidrogênio, 6 mols de átomos de oxigênio. Passando em número de átomos, 6 mols são 6 vezes, cada mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Em 12 mols de hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 12 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E nesses 6 mols de oxigênio,
6 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Passando para gramas, às vezes a gente vai precisar trabalhar com gramas. O que são 6 mols de carbono? 6 vezes... Qual a massa molar do carbono? 6 vezes 12 gramas. Essa massa molar, quando a gente precisar, é fornecido para a gente. 12 mols de hidrogênio. São 12 vezes a massa molar do hidrogênio, que vale 1 grama por mol. E 6 mols de oxigênio? 6 vezes a massa molar do oxigênio, que vale 16 gramas por mol. Esses números, 12, 1 e 16, são as massas molares, que quando a gente precisar, o exercício fornece para a gente, tá? Agora vamos imaginar que apareça um exercício, algum problema, que pergunte o seguinte: quantos átomos de oxigênio tem um 0,10 mols de glicose? Repetindo, quantos átomos de oxigênio tem um 0,10 mols de glicose? Então, eu começo relacionando a glicose com o oxigênio. Eu começo assim: 1 mol de glicose tem 6 mols de oxigênio. Eu quero saber o número de átomos, não quantos mols de oxigênio. Qual o número de átomos em 0,10 mols de glicose? Então, eu vou repetir essa linha. 1 mol de glicose tem 6 mols para número de átomos, 6 vezes 10 a 23. Átomos de oxigênio. Tá? Repetir essa linha, mudando de mol para átomo. Agora eu vou fazer a pergunta do exercício. Quantos átomos de oxigênio tem um 0,10 mols de glicose? Prontinho, tá feita a pergunta. Agora, ou você vai fazer a continha 0,1 vezes 6 vezes 6 vezes 10 a 23, ou você consegue perceber que daqui para cá dividiu por 10. Então, basta você dividir por 10 daqui para cá também. Então, 36, 10 a 23, dividido por 10, a gente vai encontrar 3,6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio em 0,1 mol de glicose. Certo? Você entendeu direitinho? Ficou alguma dúvida? Espero que tenha entendido. Deixa seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário. Super beijo para você. Tchau, tchau!